Há uma categoria especial de mulheres que dispensam artifícios de conquista. Sua mera existência já é capaz de despertar inquietação profunda em qualquer homem. Considere esta reflexão por um instante. Nossa sociedade está repleta de estratégias sedutoras, intermináveis guias sobre como ser encantadora, tutoriais para demonstrar desinteresse sem aparentar carência. Porém, e se toda essa abordagem estivesse fundamentalmente equivocada? E se o verdadeiro fascínio masculino não fosse provocado pela ternura, aparência ou submissão, mas por algo que a maioria dos homens jamais ousaria admitir, a independência emocional absoluta, a potência silenciosa e o magnetismo que nasce da tranquilidade interior? Esta mulher não vocifera, não súplica, não se submete, ela simplesmente existe. A contradição é que quanto menor seu esforço para causar impressão, mais marcante ela se torna. Nos próximos momentos, você não receberá táticas vazias. Descobrirá 27 atitudes de mulheres que os homens acham perigosamente atraentes segundo a psicologia profunda. Se chegou até aqui, é porque busca algo genuíno. Então não se esqueça de curtir, seguir o canal e ativar as notificações, pois o conteúdo que apresentaremos hoje tem potencial para transformar radicalmente sua visão sobre relacionamentos e autoestima feminina, comportamentos que despertam anseios que transcendem a atração superficial, anseios fundamentados no respeito, na veneração e no enigma. Existe uma presença que não vocifera, não conquista, não se exibe e mesmo assim é impossível desprezá-la. Não pelo esforço, mas pela essência. Ela adentra um espaço e a atmosfera se altera. Não foram as vestimentas, não foi a fragrância, não foi o timbre vocal, foi a energia. É precisamente disso que tratamos aqui. O tipo de magnetismo que não pode ser manufaturado, preparado ou copiado. O tipo de energia que antecede qualquer palavra, qualquer movimento, qualquer tentativa de chamar atenção. Não é tática, é condição natural. E é exatamente essa condição natural que separa completamente a mulher ordinária da inesquecível. Habitamos uma cultura obsessiva pela aparência. Milhões de mulheres são persuadidas cotidianamente de que precisam ser mais belas, mais novas, mais esbeltas, mais sensuais, como se o verdadeiro poder sempre residisse externamente, como se bastasse seguir o roteiro adequado, aplicar as técnicas corretas para finalmente ser notada, ser cobiçada, ser eleita. Mas a contradição devastadora é que quanto mais elas se esforçam, menos magnetismo possuem. Porque o anseio genuíno nunca emerge da representação, ele surge da autenticidade. Já se questionou por que algumas mulheres que não atendem a nenhum padrão estético dominante atraem atenção intensa, profunda, quase obsessiva, e por que outras, mesmo possuindo todos os atributos técnicos do ideal, permanecem emocionalmente invisíveis? A resposta transcende a lógica superficial. Reside na dimensão invisível da energia. A energia de uma mulher emocionalmente equilibrada, que se sente à vontade em sua própria presença, impacta imediatamente o inconsciente masculino. E não é porque ela tenta chamar a atenção. Pelo contrário, ela não tenta coisa alguma. Ela simplesmente é completa, presente, sem necessidade de se provar. E isso é profundamente desestabilizador para uma mente habituada a ser o centro da validação. Ela não compete, porque onde há soberania não existe competição. Ela não implora porque compreende que aquilo que é verdadeiro jamais precisa ser suplicado. Ela não se molda porque não está à venda. E quanto menor seu esforço para se adequar, mais se sobressai. Isso gera dissonância cognitiva no outro. Ele está acostumado com mulheres que se esforçam, buscam ser escolhidas, se encaixam, mas esta não deseja se encaixar em lugar algum. Ela já constitui um universo completo. E aqui surge o conceito fundamental. Quando se trata de atração profunda, a mulher mais poderosa não é a mais bela, nem a mais inteligente, nem a mais doce. É a mais viva, a mais conectada com o próprio centro. Porque ela cria ao seu redor um campo magnético que declara: não estou te buscando. Estou me movendo. Você pode acompanhar se desejar. E esse movimento é tão raro que hipnotiza. Há uma diferença abissal entre alguém que busca atenção
Alguém que é fonte de atenção sem tentar. A primeira exaure, a segunda intriga. A primeira se torna previsível, a segunda permanece um enigma. E é precisamente no enigma que a verdadeira atração tem suas raízes, porque aquilo que está completamente decifrado perde o valor. O que continua pulsando com autonomia, silêncio, densidade, permanece sagrado. É fundamental compreender que esse tipo de energia não nasce do ego, mas da presença. Não se trata de se achar superior, é sobre não se perder na tentativa de ser algo que não é. É sobre uma mulher que já se validou antes de qualquer validação externa. E esse tipo de validação interna não pode ser fingida. Ou você tem ou não tem. E ela só pode ser conquistada vivendo, sentindo, sofrendo e crescendo. E essa mulher não entra em um ambiente desejando conquistar alguém. Ela entra com a intenção de permanecer sendo quem ela é. E é exatamente por isso que ela vence. Porque quando uma mulher é fiel à própria energia, ela se torna extremamente rara. E tudo o que é raro é instintivamente valorizado. A beleza atrai os olhos, mas é a energia que captura a alma. Agora pare por um momento e reflita quantas vezes você diminuiu a própria luz para não parecer excessiva. Quantas vezes silenciou sua opinião, calculou seu tom, escondeu sua intensidade. Tudo para se adequar às expectativas de alguém que muitas vezes nem sabia o que procurava. E o que você ganhou com isso? Aprovação temporária, afetos condicionais, talvez, mas nunca admiração genuína. Porque a admiração não nasce de concessões, nasce de integridade. Uma mulher magnética, no sentido mais profundo, é aquela que não negocia sua essência por nenhum tipo de aprovação. Ela sabe que para algumas pessoas será excessiva, para outras será perturbadora. E ela aceita isso porque compreende que aqueles que se sentem intimidados pela luz dela ainda vivem na sombra da própria insegurança. E é aqui que está o ponto de virada. No momento em que você compreende que tentar ser atraente é o equívoco, porque o poder verdadeiro está em ser. Está em amar a própria companhia de tal forma que qualquer outra presença deve ser complementar, jamais compensatória. Está em construir uma vida que ressoa tanto com os próprios sonhos que qualquer um que queira entrar nela precisa se decidir. E se você está sentindo isso dentro de si, mesmo que timidamente, permaneça comigo. Isso é apenas a superfície de um mergulho profundo na psicologia do desejo, da energia feminina autêntica e das verdades que muitos evitam. A mulher autossuficiente atrai tudo o que é íntegro, porque sua energia não implora. Escolhe. E se você deseja continuar nessa jornada de reconexão com seu poder invisível, aquele que você não precisa proclamar para sentir, este é o seu espaço. Mergulhe fundo, descubra. E se você quer continuar recebendo conteúdo como este, onde não entregamos fórmulas, mas verdades que libertam, inscrevai-se, não para seguir, mas para lembrar todos os dias da mulher que você sempre foi. Em todo o homem existe uma tensão silenciosa, uma dualidade que muitas vezes nem é evidente para ele mesmo. De um lado, o desejo por estabilidade, paz e previsibilidade. Do outro, o impulso primitivo pelo desafio, mistério e conquista. Esse conflito interno não é defeito, faz parte do design emocional masculino. E compreender isso é talvez uma das maiores chaves para entender o que realmente move o desejo masculino por uma mulher. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o desejo masculino não é movido apenas pelo que é belo ou agradável. Ele se inflama, pelo contrário, pelo atrito entre o que se oferece e o que precisa ser conquistado, pela dúvida sutil que surge quando percebe que uma mulher não se deixa influenciar facilmente, que a presença dela exige mais que carisma, exige evolução. Aqui está a verdade inconveniente. Muitos relacionamentos começam com o homem desejando conforto e previsibilidade. Ele busca uma mulher que se adapte a ele, que concorde facilmente, que suavize seus dias com carinho e companheirismo. Inicialmente, ele encontra prazer nisso. Parece ideal. Poucos admitem, porém, que o desejo silenciosamente começa a se evaporar justamente por causa dessa facilidade, porque sem perceber, a mulher que deu tudo, que se esforçou para ser perfeita, deixou de representar desafio. Tornou-se recompensa sem esforço.
E, nesse momento, algo fundamental se quebra. Não é maldade, é natureza. O desejo para continuar pulsando precisa sentir que ainda há o que conquistar. O masculino, em sua essência primitiva, busca aquilo que não é garantido. E por isso, a verdadeira atração não é mantida pela mulher que está sempre disponível, mas por aquela que é simultaneamente presença e ausência, que aparece com intensidade, mas nunca se perde nela. Essa mulher representa o que poderíamos chamar de doce desafio. Ela não grita por atenção, não força confrontos, simplesmente existe de forma tão plena, tão autônoma, que sua mera presença desafia o homem a ser mais. Crescer, se posicionar, elevar os próprios padrões, porque ela não se adapta a ninguém, ela convida. E convite não é obrigação. O convite pode ser recusado. Isso muda tudo. Ela é o contraste perfeito entre admiração e provocação, porque ao mesmo tempo que encanta com sua presença, também coloca uma condição silenciosa. Estar com ela exige presença real, entrega real, crescimento real. E aqui entra em cena a dualidade junguiana. Em todo o homem habita o arquétipo do rei, que busca ordem, estrutura e segurança, mas também o arquétipo do guerreiro, do explorador, que anseia por aventura, autossuperação e imprevisibilidade. A mulher que se torna inesquecível é aquela que naturalmente ativa o segundo arquétipo. Ela o faz sentir que está vivo. E não porque seja assustadora ou dramática, mas porque sua presença não oferece garantias emocionais. Ela nunca será possuída. E esse fato simples alimenta o instinto mais profundo dele. Não é sobre ela ser fria, não é sobre ignorar ou manipular, é sobre uma verdade muito mais poderosa. Não precisa, não se inclina para que alguém permaneça por perto, não troca sua essência por migalhas emocionais. Essa mulher não se controla, mas também não é controlável. Não compete, mas também nunca se rebaixa pelo conforto, e isso desconstrói completamente a lógica masculina comum. Ele aprendeu que, sendo carismático, consistente e presente, ganharia afeição. E de repente surge ela, alguém que não se impressiona com truques simples, que exige algo mais profundo: presença verdadeira, atualização emocional, maturidade radical. Esse tipo de mulher é o ponto de conflito entre duas forças nele. Sua mente diz: fique no conforto. Seu instinto grita: escolha a tempestade. E essa não é tempestade caótica tóxica. É energia viva, imprevisível, inspiradora. É uma mulher que não precisa dele para respirar, mas que ainda assim o escolhe. E isso muda tudo no fundo. Todo homem realmente anseia, mesmo que não consiga identificar, essa aprovação silenciosa. Ser eleito por alguém que não necessita eleger ninguém. Ser aceito por alguém que já se aceita completamente. Ser amado por alguém que jamais se abandonará. Isso desperta algo tão profundo que transcende o ego e alcança o espírito. Mas isso demanda mais que charme, demanda coerência, demanda entrega emocional, demanda que ele abandone o piloto automático e entre num nível de presença que talvez nunca tenha explorado. E muitos não estão preparados para isso. E está tudo bem, porque essa mulher não aguarda, ela prossegue, ela vive. E esse é o maior desafio que ela representa. Ela vive tão intensamente que qualquer um que queira caminhar ao seu lado precisa ser extraordinário. Aqui surge a revelação. O que ela representa é um espelho para ele. Um espelho que, sem palavras, revela onde ele está estagnado, onde ainda se acomoda, onde precisa evoluir. E esse reflexo é incômodo, mas necessário, porque é somente através do desconforto que nasce um impulso para a transformação. E é exatamente por isso que ele não consegue esquecê-la, porque ela não é apenas uma recordação, ela é um chamado, um desafio para uma vida mais autêntica, mais intensa, mais real. Se em algum momento da sua vida você já sentiu esse conflito entre o porto seguro ou o mar revolto, você não está sozinha. Centenas de mulheres sentem essa tensão entre o desejo de ser amada e a urgência de não se fragmentar para caber no amor de alguém. Este espaço é para vocês. Espaço para mulheres que se recusam a ser superficiais, que não temem desafiar a si mesmas, que, acima de tudo, decidem manter sua própria chama acesa,
mesmo que isso signifique caminhar sozinhas por um tempo. Comente abaixo qual foi o momento em sua vida em que você sentiu que diminuiu seu brilho para não perder alguém. Lemos vocês, vemos vocês e sim, caminhamos juntas entre compreender e transformar. Existe uma linha tênue entre ser flexível e ser desvalorizada. E essa linha é traçada quase invisivelmente pelos nossos padrões. O que você tolera, o que você permite, o que você engole em silêncio, tudo isso não apenas molda sua experiência, é também uma programação do seu valor no subconsciente daqueles com quem se relaciona. Vamos esclarecer isso desde o início. Um homem não se apaixona pela mulher que sempre diz sim. Ele se apaixona pela mulher que sabe quando dizer não e que diz isso sem elevar a voz, sem precisar brigar, sem se desculpar excessivamente. Porque um não dito com firmeza e tranquilidade tem mais impacto que 1000 sims falados por medo. Muitas mulheres caem numa armadilha emocional sutil. Acreditar que ser carinhosa significa estar sempre disponível. Pensar que demonstrar afeto é o mesmo que sempre ser acessível, mas isso cria uma ilusão de constância. A ideia de que não importa o que ele faça, você sempre estará lá esperando. Isso, longe de gerar gratidão, cria uma percepção perigosa de abundância emocional. É que aquilo que é abundante demais perde seu valor. Vamos colocar isso num exemplo prático. Imagine que ele marcou um encontro com você. Você se organizou, escolheu a roupa, se preparou emocionalmente, mas uma hora antes você recebe aquela mensagem seca: hoje não vai rolar, surgiu algo com os amigos. A gente conversa. Nesse momento, você está numa encruzilhada. A resposta que der agora vai dizer tudo sobre seus padrões silenciosamente. A maioria responde sem problemas. Se cuidem. Me avisem quando puderem. Sou educado, tão maduro. Mas o que ele ouve na linguagem muda da psicologia dos relacionamentos. É outra coisa, meu tempo é flexível. Você pode cancelar na última hora. Eu entendo. Eu espero. E esse é o começo do fim. Porque o desejo masculino não sobrevive ao conforto excessivo. Ele precisa de atrito, desafio mínimo, lembrança constante de que sua presença não é garantida, é conquistada. Agora, observe uma reação diferente. A mulher que sente a mesma frustração, mas reage com autorrespeito, ela responde: entendo que coisas inesperadas surgiram. Eu também estava animada. Aproveitem a noite. Esta semana já estou toda ocupada, mas talvez numa próxima. Nessa resposta, sem precisar confrontar, sem atacar, ela plantou uma semente, uma ideia poderosa: meu tempo tem valor. Minha vida é cheia. Você não é meu centro. Você é convidado, não proprietário. Esse pequeno momento, essa mensagem simples, é ponto de virada na mente masculina, porque o ego dele, acostumado ao acesso fácil, sente algo que há muito tempo não experimenta: perda. E onde há perda, há valor. Onde há valor, nasce respeito. E onde há respeito, há espaço para desejo verdadeiro. Uma mulher que tem padrões não é difícil. Ela tem clareza. E clareza, mesmo que inicialmente assuste, atrai aqueles que estão preparados para lidar com ela de forma madura. O homem emocionalmente disponível não teme limites. Ele os admira porque sabe que esses limites são prova de que ela tem algo a proteger: sua paz, seu tempo, sua essência. Esse tipo de comportamento dispara algo profundo no inconsciente masculino. Estamos falando de padrões enraizados, não apenas sociais, mas biológicos. O que é escasso é precioso. O que é fácil é esquecido. A mulher que se entrega sem filtros, que aceita tudo para não perder, ironicamente se torna descartável. Não porque seja sem valor, mas porque não forçou o outro a perceber o quanto ela vale. Vamos mergulhar mais fundo. Esses padrões não são sobre ele, são sobre você, sobre sua constituição interna. São seus contratos invisíveis com o mundo. Se você sempre disser tudo bem quando não está bem, ok quando não é, eu entendo quando na verdade está decepcionada, então sua vida será reflexo disso. Relacionamentos mornos, homens desatentos, trocas superficiais, porque você ensinou que pode ser tratada assim. Agora, quando você criar suas leis internas, aquelas inegociáveis,
Começa a se transformar e não precisa gritar, não precisa fazer discursos, simplesmente vive essas leis. O mundo vai reagir à consistência sua. Vai tratá-la com o mesmo nível de respeito que você demonstra por si mesma. Essas leis podem ser simples, mas são poderosas. Não vou permitir que me ignorem. Meu tempo é sagrado. Quem não me respeita perde o acesso. Quando você vive por essas regras, algo em sua vibração muda. Começa a atrair pessoas que não querem dominar seu mundo, mas orá-lo ao se encaixar nele. E sim, isso vai afastar algumas pessoas. Mas lembre-se, isso não é perda, isso é filtro. Ficarão apenas aqueles capazes de lidar com você inteira, com sua verdade, sua luz, seus limites. Os outros nunca mereceram o espaço mesmo. A mulher que vive pelos próprios padrões, não pelo medo da solidão, muda a dinâmica dos relacionamentos. Ela não está lá para ser escolhida. Ela está lá para escolher. Não procura alguém que a aceite. Ela observa quem a valoriza. E aqui está o momento estratégico, o convite silencioso. Se você está absorvendo essas reflexões, isso é só a superfície. Aqui mergulhamos mais fundo. Inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Não por necessidade, mas por escolha própria. Porque a mulher que decide se respeitar automaticamente se torna impossível de ignorar. Silêncio. Para algumas mulheres, essa palavra é desconforto. Para outras, é uma forma de tortura emocional. Mas para uma mulher com presença verdadeira, o silêncio não é vazio. É o espaço onde ela floresce. E é exatamente nesse silêncio que mora um dos comportamentos mais perigosamente sedutores que um homem pode experimentar. A mulher que ama a própria companhia. A maioria das pessoas evita o silêncio porque ele revela demais. Quando não há distrações, a verdade vem à tona. Mas a mulher magnética não teme essa verdade. Ela se relaciona com ela. Enquanto outras preenchem seu tempo com notificações, compromissos forçados ou encontros vazios, essa mulher escolhe cuidadosamente onde depositar sua energia e por isso tem tanta. Ela não precisa de plateia, não precisa postar cada conquista, cada refeição, cada movimento novo. Não mede seu valor pelas reações externas. Seu mundo é construído de dentro para fora. Quando caminha sozinha pela livraria, quando se senta no café sem ninguém para entretê-la, quando fecha os olhos na academia e se concentra em si mesma, há algo que chama a atenção. Mesmo sem ela tentar, ela não está sozinha, está em boa companhia própria. Esse é o reenquadramento poderoso. Solidão não é ausência de amor, é presença do eu. O que para muitos é desconforto, para ela é luxo, porque descobriu o segredo que muda tudo. Você não precisa de alguém ao lado para se sentir completa. E isso para o homem certo e também para os errados é mistério poderoso. Porque ela não precisa de ninguém. Porque não manda mensagens desesperadas da madrugada. Porque parece preenchida mesmo nos dias em que ele não apareceu. Porque é uma mulher que construiu um mundo onde não há pressa, onde cada decisão é intencional, onde o tempo sozinha não é castigo, é celebração. Ela criou esse espaço e proteger esse espaço se torna seu maior ato de amor próprio. Muitos ainda não entendem que o desejo masculino não é inflamado apenas pelo corpo, pela voz ou pela sedução direta. Existe um tipo de atração que nasce da calma, um tipo de tensão que cresce na ausência, não por manipulação, mas pela percepção inconsciente de que aquela mulher não está esperando, ela está vivendo. E viver autenticamente é realmente arriscado, porque viver dessa forma pode significar que alguns vão embora. Aqueles que querem alguém disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqueles que medem valor pela quantidade de mensagens trocadas. Aqueles que esperam que ela se adapte aos caprichos deles, não vão ficar. Mas ela não foi feita para eles. Ela foi feita para quem enxerga além do barulho. Para quem entende que no silêncio há o poder bruto de uma vida bem vivida, sensualidade calma que grita sem palavras. Essa mulher não precisa falar para ser lembrada. Sua ausência tem mais impacto que a presença de muitos. E quando ela se conecta, quando decide dar espaço para alguém, não vem de um buraco emocional, vem de transbordamento. E por isso,
O homem que entra nesse espaço sente algo raro, que não está sendo usado para preencher um vazio, mas escolhido para participar de uma vida que já é rica por si só. E aqui está o ponto. Uma mulher que ama estar sozinha nunca será à mercê de alguém que não sabe amar. Ela não persegue, ela escolhe. E é exatamente por isso que magnetiza, porque no fundo todos procuramos alguém que não precisa de nós para ser feliz, mas ainda assim nos escolhe, não por carência, mas por plenitude. A mulher que ama a própria companhia não se isola do mundo. Ela não ergueu muros, cultivou jardins. E apenas aqueles que sabem respeitar o silêncio, a beleza e a serenidade desses jardins poderão atravessar seus espaços acolhedores. Esse tipo de sedução é gradual, não explode como paixão desesperada, cresce como chama constante, recordação que não se apaga, interesse que se transforma em veneração. E veneração, como já exploramos, é a verdadeira raiz do desejo duradouro. Não se trata de afastar os outros para parecer inacessível. É sobre se aproximar de si mesmo a ponto de se tornar naturalmente seletiva. Quanto mais você ama a própria presença, mais exige qualidade na presença que permite ao seu redor. Isso intimida alguns, mas também fascina os maduros o suficiente para compreender que um relacionamento saudável não é construído na dependência, mas na escolha diária de estar com alguém sem precisar dele. E talvez o mais revolucionário seja isso. Ela não precisa estar constantemente acompanhada. Sabe que alguns dos momentos mais transformadores da vida acontecem em silêncio, sozinha. E quando esse silêncio é bem vivido, não cria vazio, cria clareza. Clareza de quem ela é, do que merece e de quem é digno de caminhar ao seu lado. Então, se depois de ouvir tudo isso você se reconheceu ou desejou se tornar essa mulher, saiba que nesse processo você não está sozinha. Existem milhares de outras mulheres despertando para essa força sutil. Mulheres que não mendigam atenção, a atraem. Mulheres que não aceitam migalhas emocionais, aguardam pelo banquete, e, se necessário, preparam o próprio. Este é o momento ideal para deixar seu comentário. Quando foi a última vez que você escolheu a própria companhia? Não por falta de opções, mas por amor próprio. Compartilhem abaixo. Sua história pode inspirar outras a fazer o mesmo. E se tudo isso tocou vocês, deixem like neste vídeo. Ajuda o algoritmo, claro, mas principalmente ajuda essa mensagem chegar a mais mulheres que precisam lembrar: silêncio não é solidão, é liberdade. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que tudo muda. Não há fogos de artifício, não há lágrimas, apenas uma percepção. A mulher que você se tornou não aceita mais o que tolerava com sorrisos forçados e silêncios engolidos. A verdade não é bonita, nem dramática, é simples. E essa simplicidade é sua maior revolução. Por muito tempo aprendemos que manter um homem era sobre agradar, ajustar e moldar. Mas não nos disseram que isso afasta exatamente os homens capazes de nos valorizar verdadeiramente. Quando você se curva, convida aqueles que só sabem andar por caminhos fáceis. Quando se cala, atrai aqueles que temem profundidade. Quando dá tudo, sem exigir o mínimo, abre portas para quem só sabe consumir, não construir. Mas a mulher que se mantém íntegra, mesmo diante da solidão, das dúvidas e do medo de parecer exigente demais, se torna algo raro, não porque seja inalcançável, mas porque se recusa a se abandonar. E aí acontece a verdadeira ruptura. Existe um tipo de homem que observa essa força com frustração. Ele não compreende. Está acostumado com a princesa que espera no alto da torre, com a mulher que faz dele o centro do universo para não arriscar perdê-lo. Vê os limites dela como resistência, a firmeza como desafio, a liberdade como ameaça, e então ele vai embora. Não porque ela errou, mas porque ele não está preparado para o que ela representa. Mas existe também outro tipo. O homem que não teme a grandeza de uma mulher inteira. Não tem medo das regras dela, as admira. Não vê as escolhas dela como obstáculos, mas como portais que se abrem apenas para aqueles que desejam caminhar com honra. Esse homem não quer alguém que precise dele. Quer alguém que o inspire a ser melhor. Não quer um espectador na vida dele. Busca parceiro de jornadas. Não quer apenas carinho.
Quer presença, profundidade, verdade. E é exatamente isso que o faz ficar. Porque no momento em que a mulher se torna a prioridade dele, não a única, algo nele se transforma. A dinâmica tradicional é abalada, a narrativa social é invertida. E o homem que antes esperava que a atração fosse em sua direção sem esforço, agora anseia ser digno dela. Essa mudança não acontece por acaso. É causada pela força invisível de uma mulher que vive sua vida como obra de arte em construção. Mulher que sabe exatamente o que oferece, e por isso, nunca se entrega a quem não percebe seu valor. Não vive pelo capricho de alguém. Vive tão plenamente que qualquer um que se aproxime dela sente estar diante de algo sagrado. Nesse momento, o homem percebe e não consegue sua presença, testa sua ausência, ausência de necessidade, desespero, abandono de si mesma. E nesse espaço limpo, sem manipulação, sem jogos, resta a ele responder uma única pergunta: eu tenho estrutura para isso. Não é sobre arrogância, é sobre consciência. Quando uma mulher se conhece tão profundamente que recusa qualquer narrativa que a diminua, ela se torna seletiva, não por pressa, mas por clareza. Sabe o que sua alma precisa, sabe o que sua paz exige. Sabe que o amor, para ser verdadeiro, precisa ser acompanhado de respeito. E respeito não se implora, se inspira. Por isso ela não corre atrás, não tenta convencer, não se esforça para provar seu valor. Ela observa e avalia e, quando necessário, se afasta, não por frieza, mas por sabedoria, porque entende que o tempo desperdiçado tentando ser aceita por quem não a enxerga é o mesmo tempo que poderia usar expandindo seu mundo. E então vem a virada definitiva. Por muito tempo, foi o homem quem a escolhia, quem decidia quando, como e se ficaria. Mas a mulher que se reposiciona não espera ser escolhida. Ela decide. Ela avalia, analisa se aquele homem tem estrutura para estar ao lado dela ou se ainda está preso em jogos infantis e vaidades frágeis. Porque ela não é prêmio, ela é reino. E nesse reino só permanecem aqueles que entendem que presença é responsabilidade, que amor não é sobre ocupar espaço, mas orá-lo, que mulher completa não precisa ser completada, precisa ser somada. Este é o ponto mais alto da curva emocional, o ápice da jornada. A percepção que assusta muitos, mas liberta os preparados. A mulher que você está se tornando não aceita mais migalhas porque conheceu o sabor da abundância, que é o autorrespeito. E aí aparecem os homens extraordinários, porque não temem sua luz, a valorizam, não fogem do seu poder, se aproximam dele com reverência, não tentam moldá-la, se adaptam, crescendo, se tornam melhores para merecerem estar ao seu lado. No final, você entendeu? Não se trata de encontrar o homem perfeito. Trata-se de se tornar uma mulher tão segura de si, tão completa, tão determinada em seu caminho, que qualquer homem que se aventure nele terá que ser excepcional para não se perder no brilho da sua verdade. Se você chegou até aqui e sentiu que algo se ativou dentro de você, então essa mensagem foi feita exatamente para você. E se você sabe que não quer mais se diminuir, não quer mais negociar sua paz, então se inscreva agora mesmo, porque essa jornada está apenas começando e é grandiosa demais para ser vivida sozinha. Esta é sua transformação fundamental, a compreensão que muda absolutamente tudo. Você não precisa mendigar amor de quem não sabe dar. Não precisa se contorcer para caber em espaços pequenos demais para sua grandeza. Não precisa apagar sua luz para que outros se sintam confortáveis na própria mediocridade. A partir de agora, sua energia será investida exclusivamente naquilo que nutre sua alma, expande seus horizontes e honra sua essência. Porque você finalmente entendeu que relacionamento saudável não é sobre duas metades se completando, mas sobre dois seres inteiros que escolheram crescer juntos. Você descobriu que sua felicidade não pode depender de validação externa, que sua paz não pode estar nas mãos de quem não compreende seu valor, que seu amor próprio é o único amor que jamais poderá ser retirado de você. Mais importante ainda, você percebeu que quando uma mulher se recusa a aceitar menos do que merece, automaticamente atrai mais do que sonhou, porque o universo conspira a favor daqueles que se respeitam, que oram seus próprios limites,
que vivem em total alinhamento com seus valores mais profundos. Essa é a sua declaração de independência emocional, seu momento de reclamar o poder que sempre foi seu, mas que talvez tenha esquecido que possuía. A partir de hoje, você não será mais coadjuvante na vida de ninguém. Você é a protagonista da sua própria história. E nessa história, cada capítulo será escrito com a tinta dourada do autorrespeito. Cada página será ilustrada com momentos de crescimento e cada palavra será uma afirmação da mulher extraordinária que você sempre foi, mas que agora finalmente tem coragem de ser. O mundo estava apenas esperando que você lembrasse quem realmente é uma força da natureza disfarçada de mulher, uma energia capaz de transformar qualquer ambiente apenas com sua presença autêntica. Um ser humano completo, inteiro, magnífico, que não precisa se diminuir para caber no amor de ninguém. Porque o amor verdadeiro, quando chegar, não pedirá que você seja menos. Ele celebrará tudo o que você é e inspirará você a ser ainda mais. Esse é o tipo de amor que uma mulher desperta merece. E é exatamente esse tipo de amor que uma mulher desperta atrai. Sua jornada de transformação está apenas começando. Cada dia que você escolher se honrar, cada momento que você decidir não aceitar migalhas, cada vez que escolher sua própria companhia ao invés de companhia tóxica, você está construindo uma vida tão magnética que as pessoas certas não conseguirão resistir a fazer parte dela. E as pessoas erradas, elas simplesmente vão se afastar porque não conseguem coexistir com luz tão intensa. E isso não é perda, é filtro natural. É o universo protegendo seu coração e seu tempo para aqueles que realmente merecem ambos. Lembre-se sempre: você não nasceu para ser tolerada. Você nasceu para ser celebrada. Você não nasceu para ser opção. Você nasceu para ser escolha consciente. Você não nasceu para ser conformada. Você nasceu para ser amada exatamente como é. Esta é a sua revolução silenciosa, sua transformação invisível aos olhos alheios, mas profundamente sentida por todos que se aproximam de você. Você se tornou uma mulher impossível de esquecer, não por tentar, mas simplesmente por ser autenticamente, completamente, magnificamente você mesma. E isso, querida, é o começo de tudo. O começo de uma vida onde você não precisa mais escolher entre ser amada ou ser respeitada, porque finalmente compreendeu que quem realmente a ama também a respeita. E quem não a respeita nunca foi digno do seu amor. Bem-vinda à sua nova vida. A vida de uma mulher que sabe exatamente quem é e não aceita menos do que merece. O mundo nunca mais será o mesmo depois de conhecer essa versão de você.